Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 28 de agosto de 2021. Passamos uma semana tranquila, sem notícias. Que M, né, meus amigos? O Vasco precisando reforçar seu elenco e essa diretoria incapaz de contratar um jogadorzinho sequer. Vamos continuar com um zagueiro de 35 anos dando as suas caneladas, que é o melhor do Vasco da Gama. Um zagueiro de 32 anos que não sabe nada de futebol nos pés, mas que jogou 343 partidas na Série A e outras 257 na Série B. Vamos continuar com um zagueiro de 24 anos que não sabe tocar uma bola para frente, mas ele é olímpico. Vamos continuar com dois jovens na zaga também que não sabem marcar nada. Pif. Enfim, esse é o time do Vasco. Mas hoje aqui venho falar com vocês sobre alguns eventos que ocorreram ontem, que eu vou dar minha percepção. Eu vou ler aqui os Twitter desses agentes políticos do Vasco da Gama, para depois fazer os comentários sagazes que o Maca faz. Beleza, meus amigos? Aqui então, você está no Maca Vasco, eu já peço seu like. Eu sou o Sérgio Maca, todo dia às 7 horas da manhã, com um vídeo novo a respeito do nosso Vascão, eu não sei se para enjoar o seu café da manhã ou para deixar ele mais alegre, mas aperte aqui, ó, se inscreva nesse canal, compartilhe com teus amigos, fala que tem um canal maneiro que fala do Vasco da Gama, sobre todos os assuntos do Vasco da Gama, e aperte aquele sininho para você sempre ser notificado dos vídeos do nosso Maca Vasco sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Beleza, meus amigos? Mas vamos lá. Ontem surgiu, pipocou, você já deve ter visto tanto nos YouTubes, nos grupos de Zap e tudo mais, que a Astovas, não sei quem é, não tem CNPJ, não tem CPF, mas o Astovas é uma associação das torcidas vascaínas, foi a São Januário cobrar dos agentes políticos, cobrou especificamente do senhor Júlio Branco. Cobrar o que dele? Não ficamos sabendo direito o que estava sendo cobrado ali, mas pelos vídeos mostram uma aglomeração em frente ao restaurante do Vasco da Gama, onde o senhor Júlio Branco, que ali estava almoçando, foi à rua para conversar com essa galera. Ou foi convocado, ou foi à força. Aí as notícias não nos vêm com a devida transparência. Mas aí, logo depois, ou pouco mais tarde, na verdade, que esses vídeos pipocou, o senhor Júlio Branco veio no Twitter, né? Porque essa galera do Vasco só sabe se comunicar com a torcida através do Twitter. E ele assim escreveu: tive um encontro. Um encontro não foi. Você vai ter um encontro com as Tovas no meio da rua? Não me parece. O encontro é uma coisa marcada, né? Ou se esbarrou com eles e vamos conversar. Não, não foi. Parece que ali você foi retirado do restaurante para conversar com a galera ali. Mas vamos lá. Tive um encontro com as Tovas. Propus que organizem uma reunião minha com Jorge Salgado e demais lideranças políticas para buscar soluções emergenciais para a crise do nosso Vasco. As Tovas vai organizar uma reunião com o Jorge Salgado e você e outras demais lideranças. Que demais lideranças políticas só foram essas? É o Levin, Sérgio Frias e Alexandre Campelo, os últimos candidatos. É o Osório com o Duque Estrada, que são os vice-presidentes. São os outros presidentes dos outros poderes do Vasco. Peralta, Otto de Carvalho. Quem? Mas, calma aí, as Astovas vão marcar uma reunião com o Jorge Salgado entre você? Aí ele faz o que toda a torcida sempre defende, né? Tenho certeza que, com a união de todos, torcida, agentes políticos e sócios, seremos capazes de sair dessa crise. Torcida e sócios são as mesmas pessoas, né? Imagino eu. Mas vamos lá. Primeiro que no Twitter que eu já venho é falando, por que estou cobrando Júlio Branco se ele nunca assumiu qualquer cargo de gerência no Vasco? Não assumiu porque nunca ganhou uma eleição. Mesmo essa, agora tem que lembrar que a eleição do dia 7 ele ficou em terceira, a chapa sempre Vasco ficou em terceira, e na chapa que ninguém participou ele fica em segundo, que é a do Jorge Salgado. Então, quer dizer, tem uma repulsa natural agora ao seu Júlio Branco. E a gente não pode esquecer que é o seguinte, como vocês acompanham aqui no Maca Vasco, essas eleições foram judicializadas. Através de quem? Senhor Moça Falso Xerene de Jassos, que tem toda a sua família, 2 filhos e um neto, inseridos na chapa Sempre Vasco. Ou você acha, então, que o Moça judicializou todas as eleições a mando de quem? Porque veio da cabeça dele, sozinho,
um senhor, olha como o discurso é ridículo, um senhor de 84 anos, ou sei lá quantos anos o senhor Mussa possui alguns, muitos, e a juíza demanda judiciais para defender uma eleição virtual. Ele conhece o processo virtual? Ele conhece o que é o ser virtual? No máximo ele deve ter um iPhone porque é rico. Mas você acha que tu acha que ele defendeu isso tudo pro bem, para trazer modernidade ao Vasco da Gama? Porra, não me venha com essa história, meu irmão. Não me venha, que ele achou, nossa, é o processo mais moderno que tem de votação, vamos botar no Vasco. Não é. E depois, foi ele que ajuizou uma demanda às 3 horas da tarde do sábado, dia 7 de novembro, lá no STJ. 3 horas da tarde, eu gosto de bater nesse horário, porque ajuizou 3 horas da tarde. Não queria que a eleição fosse cancelada, ajuizasse de madrugada, de manhã cedo. Você possui bons advogados para fazer isso. Não, esperou às 3 horas da tarde para ajuizar uma demanda que não tem nada a ver com uma pessoa que não podia julgar. Esses casos aí eu já expliquei bastante lá no STJ. Para as 8 horas da noite, faltam 2 horas para as eleições, vinha uma liminar e ele falar que acabou as eleições. Meu irmão, não me venha com essa história. E todo mundo sabe que nesse dia das eleições, a chapa Sempre Vasco terminou como terceiro, como toda e qualquer boca de urna estava falando onde eles terminariam. Então eles quiseram melar as eleições. Então tem que cobrar o seu Júlio Brandt, sim, porque foi a chapa Sempre Vasco que melou essas eleições do Vasco da Gama. Só que eles saíram tão queimados que acabou ganhando o Jó Salgado, que surfou nessa melosa eleição. Beleza? Mas olha só. Aí, beleza, ele tava lá almoçando. Alguém sabe o que o Júlio Brandt tá fazendo lá em São Januário? Não sabe, mas eu vou aqui na minha mente, sem qualquer informação, repito. Porque, não por acaso, vem um Twitter do seu Jorge Salgado. Outro, né? 70 e muitos anos, né? Ele é lá de 1900 e vovó virgem. Twitteiro. Adoro o Twitter, né? 80 tá bom. Tá bom que ele tem cara de quem anda no Twitter. Ó, meu irmão, essa assessoria de imprensa do Jorge Salgado tem que parar de usar o Twitter para como se fosse ele. Mas olha só o que ele falou. Desde que assumi a presidência, deixei o Vasco de portas abertas para receber os vascaínos dispostos a colaborar, incluindo os demais candidatos como Júlio Lever. Nesse período, recebi mais de uma vez o Júlio, em São Januário, e nunca fui procurado pelo Lever. Cara, o que isso tem a ver com o momento da pindaíba do Vasco da Gama vir no Twitter lembrar? Chapa mais Vasco, vocês não ganharam a porra da eleição? Vai governar, meu irmão. Você traz ainda de novo, ainda meio que acusando o Leve de nunca procurar o Jó Salgado. Porra. E depois, ainda bem que o Leve não procurou, porque o cara escreve aqui, apesar de nada concreto ter sido efetivo, então todas essas reuniões com o Júlio Brandt não serviram para nada, e para que então o Leve ia perder tempo de se reunir com o Jó Salgado? Sigo aberto para aí começa, né? Sigo aberto para tratar de qualquer assunto que seja do interesse do clube. Todos conhecem a minha personalidade, trato os assuntos. Aí vivemos uma situação desafiadora, esses termos corporativos, né? Um desafio que traz. Ou seja, meu irmão, vamos lá, o que eu acho que aconteceu. Júlio Brandt devia estar em São Januário almoçando com o seu Jorge Salgadão da Massa. Se não estava almoçando, eles foram se encontrar lá. Beleza? As Astovas lá, a torcida organizada descobriu o Júlio Brandt e foi cobrado o Júlio Brandt, o Jorge Salgado com o cu na mão, não foi pra rua. E para mim, e para não vazar esse encontro, esse almoço, o Júlio Brandt vem falando isso, que ele teve um encontro com a Astovia e o Jó Salgado falando que ele tá aberto, tá, já meio que tentar justificar. Não, eu tô aberto para todo mundo. Se o Levin quiser vir aqui, que venha almoçar comigo. O Júlio Brandt tava aqui, almocei com ele, mas nada de efetivo foi. Querer enganar vascaínos. Aqui o primeiro eu já faço até um pedido pro Levin se ele assistir. Pega teu zap, telefone amanhã. Jó Salgado, eu vou aí em São Januário, meio-dia. Vamos almoçar lá, Leve, amanhã. Vamos comer uma bacalhoada lá. Aí chama, Jó Salgado, venha comigo. Sábado, meio-dia, em São Januário. Vamos tratar sobre política do Vasco, vamos tratar sobre os projetos sobre o Vasco. Chama o Júlio Brandt também. Que aí, para com essa discussão que o Levin tinha que ter procurado. Porra, esquece o cara também. Vão trabalhar. E sabe o que isso significa? Essas porra de Twitter
com um mês que o Vasco não conseguiu trazer um jogador para reforçar seu elenco, porque eles falavam que estavam esperando a janela, né, de transferência, não conseguiram trazer um. Sabe o que isso é? Babaquice. Esses agentes políticos que estão no Vasco da Gama, incluindo a chapa Sempre Vasco, babaquice. Se o Leve também fica trocando a porra do Twitter lá, também é babaquice, meu irmão. Vai lá, então, em São Januário, bate na porta, ó, tô aqui, os caras não querem me receber. Pronto, acaba com essa história. Mas esses agentes políticos do Vasco são babacas e nos fazem, torcedor do Vasco, ser babaca. Mas é o torcedor do Vasco que anda na porra da rua, que não tem mais vergonha na cara, porque é zoado, porque não torce, mas é o torcedor do Vasco que não vê mais jogo de futebol porque sabe que vai ser uma merda. É o torcedor do Vasco que não vai mais em botequim beber cerveja, não, porque é uma desgraça. É o torcedor do Vasco que não tá levando mais os seus filhos para assistir um jogo de futebol. Não tô falando em público, mas tô falando na TV e tudo mais. É o torcedor do Vasco que mete as caras na rua com essa cruz de malta no peito, que até isso estão querendo tirar do torcedor do vascaíno, porque é ele que é o babaca que ainda torce para essa porra, porque vocês, agentes políticos, são cheios de vaidade, cheios de ego. Essa chapa mais Vasco assumiu o Vasco sem qualquer projeto, estão perdidos e eles sim vêm com esse discurso de política para tentar fazer uma cortina de fumaça na sua incompetência, que já estamos terminando o mês, essa janela vai ser fechada e vocês vão trazer um reforço. Seus incompetentes, seus babacas, babaca maior é o torcedor do Vasco, que ainda faz um vídeo aqui tentando desabafar e trazer uma claridade para essa nossa torcida. Meus amigos, um abraço, um bom dia aí.